Em seguida, damos início à palestra do nosso irmão João. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, encontre no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Sem vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso, a vida a nós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santidade. E eu convido o Cláudio a estar fazendo a palestra com gente esta noite, trazendo os ensinamentos para os terapeutas. Nossa, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bem. Bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o ego. E automaticamente, através dele também vem o egoísmo, a humildade, a inveja, tudo que mais se agrega dentro desse chamado ego. O que é o ego? Todos nós temos essa deficiência. É uma deficiência do ser humano. Por quê? Porque eles fazem com que nós, praticamente, às vezes nos diminuímos muito. Vou precisar ler. Atrapalha, sim? Vai, porque minha vista aqui não está boa. Depois pode ir, assim que eu reconto, até desligar. Então, nós temos que refletir bem sobre isso. Porque o ego, praticamente, muitos nem percebem. Mas todos nós, não tem um que não os tem. Uns mais, outros menos, mas nós temos. O ego traz também conosco o quê? Os ególatras, o egoísmo. E quem aqui não passou nem um instante alguma vez, pelo menos uma vez no dia, está dentro do egoísmo? Ou não, mas eu não sou assim. Nós somos tanto que já é uma coisa tão sutil para nós, que nós estamos ali dentro, estamos praticando, e muitas vezes não estamos nem entendendo, nem sequer imaginamos que nós estamos no egoísmo. No egoísmo da divisão, no egoísmo da palavra, no egoísmo de fazer valer sempre as nossas vontades, independente do que seja do outro. No egoísmo. Egoísmo. Quem que não tem? Quem que não quer se sobrepor sobre um outro? Então, aqui na questão do livro dos Espíritos, no progresso da legislação humana,
e na influência dos espíritos sobre o progresso, na questão 799, diz assim: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Porque o nosso ego está relacionado ao progresso. Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pelo seu futuro, pelo presente, destruindo os procedimentos de seitas, de certas e de dor, e de cor, de seitas, aliás, de cor, dor. Ele ensina os homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. O que seria então? Vamos começar a pegar lá de cima e vamos chegar aqui em nós. Aonde está a maior parte do que nós falamos, do egoísmo, do ego? Vamos começar lá em cima, politicamente falando. Quando elegemos alguém do público que nós temos uma simpatia, colocamos ele lá para quê? Para fazer com que a sua sociedade, o seu estado, o seu bairro, o seu vilarejo, o seu país, que ele vá de encontro à necessidade de todos esses. Tem um representante maior, o nosso caso aqui é a presidência, o presidente do país, e abaixo vem os governadores, vem prefeitos, e entre nesse meio vem outros, que representam o povo, nós. Eles prometem uma coisa e depois eles fazem. Ele sabe das nossas necessidades. Ele vem, muitos vêm, pelo menos o que está aí veio lá de baixo. Ele conhece as fraquezas, ele conhece as necessidades, ele conhece o que o seu povo precisa, mas eles vão para onde? Porque aí já não é mais só ele, é um grupo. Vão para onde? Vão puxar tudo aquilo que seja de melhor para eles. Pode até alguém querer falar o contrário, mas é isso que eu vejo. Então vem as necessidades dos maiores, dos que têm poder. Aí entra a prepotência, a humildade já não existe mais, o egoísmo está lá em cima. Então como que se vive com tudo isso? O ego nada mais é do que termos à nossa frente tudo que é material. O materialismo nos propõe tudo isso. O querer ser mais que alguém, o querer ter mais que os outros. Alguém alguma vez pegou alguém, por exemplo, você tem lá na sua casa, o calor que está aqui hoje, o calor de todos os dias, você consegue instalar um ventilador num cômodo, depois em todos os cômodos. E quando vem alguém, você coloca um ventilador top, de última linha. Convidamos alguém, ou convidam alguém para ir até a sua residência, até o seu lar, para passar algumas horas juntos. O que vocês fazem? Ou que uma boa maioria faz? Eu falo vocês no sentido global. O que as pessoas fazem? Levam e ostentam. Olha só, está um calor danado, vou ligar o ventilador. É automático, o outro não tem. Mas então por que não se faz um convite diferente? Sabe que ele é uma pessoa, ou aquela família é uma pessoa simples, humilde? Pensa ao contrário, ao invés de ostentar. Eu vou trazer aquela família lá, os primos, ou o vizinho, ou sei lá quem, para estar junto comigo nesse final de semana, para passar umas horas um pouquinho mais agradáveis. É diferente de fazer uma ostentação. E se mesmo assim, obviamente, vão falar, nossa, mas você não tinha, hoje tem. Fale de uma forma que não agrida aquele que tem menos. Os homens, nós homens, quando o ponto fraco nosso é carro, né? É automóvel. Pelo menos o meu é. Então o que a gente faz? Você não vai mostrar o seu carro para aquele que tem um toque automático. Agora tem os híbridos. E você com o seu lá de
1990, 2010. Você vai mostrar o seu carro para ele? Não. Se o seu é de 2010, você vai mostrar o seu carro para quem tem um 1990, 93. Não é assim que acontece? Isso deixa, nada mais é do que. O que você passa? O que seria isso? Cadê a humildade? É errado nós possuirmos as coisas, termos as coisas para a nossa sobrevivência? Não. É errado ter o dinheiro? Não. Não é errado. Tá certo que muitas vezes a gente tem o suficiente, mas a gente quer mais, quer mais. Eu era assim. Eu queria ter, não morava aqui no interior. Não imaginava ter casa aqui, mas eu queria ter casa na praia. Mas eu não queria uma casa ali em Santos, Praia Grande. Apesar que hoje o lugar que eu mais gosto é a Praia Grande, de Santos. Não é de Ubatuba, não. Eu queria ter uma casa para esses lados. Litoral, queria ter lá para Recife, para passar uma temporada. Hoje eu não penso assim, não. Ah, só me dá gasto, só me daria gasto. Porque eu vou ficar lá o quê? 1 mês, 2, no máximo, se juntarmos todos os dias que passamos numa praia, no ano. Me cabe mais fácil eu alugar um espaço para 4, 5 dias todas as vezes que eu for. Quando eu for. Então isso aqui, essas ostentações nossas, então traz tudo para esse nosso egoísmo. E muitas vezes nós damos muito valor ao que nós temos, possuímos, e esquecemos. Tudo isso aqui vai ficar. Vai ficar. É errado ter aí um apartamento aqui, outro lá, um na casa da praia, outro no sítio, outro no campo? Não. Mas como que nós vamos nos portar nessa posição? O próprio Kardec fez a pergunta para os espíritos e ele respondeu. Para acabarmos com esse rigor, o ego do egoísmo, que o ego é a sustentação. Temos que deixar de ser materialistas. Materialistas. Única e exclusivamente materialista. Nós temos, toda vez que nós saímos de casa, nós colocamos uma vestimenta no corpo físico. Uma calça, camisa, um calçado. Não, mas eu quero ter 15 calças, 30 camisas, 5, 6 pares de calçados. Mas, gente, a hora que eu vou sair, só vai ser um par de calçado. Vai ser uma única calça. E hoje o comodismo, que é praticidade, a calça jeans, tem lá 7, 8 calça jeans. É calça jeans. 4, 5, 6 sapatos. Nós homens não podemos sair muito do preto ou do marrom. Então, para que tanto? Por que tanto? E a humildade? Vamos puxar essa significação humildade. Um exemplo claro agora, abrindo parênteses. Eu vim ficar sabendo que eu não vejo judiciário, não olho jornal, não leio jornais, essas coisas. Mas eu fui buscar um estudo aqui, uma outra palestra que eu vou fazer. Tem essa semana, ele tem mais uma, daqui outra semana tem outra. Ontem tive uma. Então, fui buscar, aí veio um chamado. Estava notificando o desencarne do Papa Francisco. Vim saber agora um pouquinho antes de vir para cá. Esse homem, o que ele fez na Igreja Católica, no revolucionário, pelo menos lá para ele? Ele veio com a simplicidade. Quem que ele foi buscar? Para dar um nome para ele próprio, para a figura papal dele? Francisco. Se inspirou em quem? Francisco de Assis. E pregou o quê? A simplicidade que Jesus também fazia. Se vocês não sabem, não sei se vocês sabem, em 1970 foram enviados para o planeta 200 espíritos de primeira, a maioria não precisavam reencarnar no planeta Terra, vieram e reencarnaram em países diferentes,
jamais, pelo menos pela pesquisa, 2 no mesmo país, para fazer alavancar a humanidade. Lembrando, nesse meio está o Divaldo. O Divaldo, de todos esses 200, o Divaldo era o único que teria que reencarnar, estava no processo. Os outros não. Os outros vieram a convite de Jesus Cristo. E um deles era o Papa Francisco. Foi, né? É ontem. É hoje de madrugada, de manhã. Foi o Papa Francisco. Ele foi um desses espíritos que precisou vir. E o que ele fez? Logo quando ele assumiu, ele modificou muita coisa no âmbito católico, principalmente até mesmo no seu funeral. Ele deixou uns escritos, depois até posso confirmar, porque só vendo o noticiário agora. Até a forma de exaltar o corpo dele num velório, ele modificou, não só o dele, como todos que viessem a partir de então. Uma coisa mais simples. Apesar que nesse meio, no dia de hoje, onde vão ter personalidades do mundo inteiro nesse funeral, não tem como fazer uma coisa pequena. Mas ele limitou, por exemplo, pelo menos ele pediu isso, que não queria aquela fila dos fiéis, enquanto está lá o velório, estão fazendo missa, enfim, visitando o caixão, passando por ele. Ele pediu, uma das coisas que ele não queria era essa. E ser sepultado num local que também não é onde todos estão. Ele tem uma particularidade. Eu não vou lembrar agora porque foi logo quando ele possou. Ele está, acho que no poder, ele ficou no poder papal, acho que 10 ou 12 anos, por aí. Então, olha o exemplo que ele deu. Dentro, no meio dos deles. Ele está colocando ali a humildade. Há um rigor, mas está colocando a humildade. O ego dele. Ele podia pedir milhões de coisas para um funeral, mas ele sabe que ele não vai estar ali. O corpo. Ele pediu para ser o mais breve, o mais rápido, o mais simples possível. Pelo menos no altar, o corpo que geralmente fica assim no chão, ali, meio em pé, lá inclinado, uma Bíblia e mais nada. Não sei se vão fazer o que ele pediu, mas foi o pedido dele. Aí é um exemplo de um espírito desapegado. Até na época das vestimentas, quando ele foi escolher as vestimentas, o anel, ele não queria usar o anel que deram para ele, que era todo de ostentação, ouro e tudo mais. Ele tinha pedido na época um outro, talvez, se não me engano, foi prata. Mas enfim. E por que nós não podemos, nós começarmos a fazer isso? Tirar isso, arrancar isso de nós. Tirar essa empáfia, esse nariz empinado. Porque nós não somos. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Todos que estão nesse planeta Terra, todos e todas, devem. Senão não estaria nesse mundo expiatório de provas. Todos, indistintamente. Com exceção, esses que nós estamos comentando, que vieram com missões. E mesmo alguns com missões, ainda tem um acertozinho. Divaldo é um que veio com missão. Mas tanto é que ele reencarnou. Os outros não precisavam reencarnar. Veio ao convite de Jesus. E outros vão estar chegando agora. E outros espíritos são vindo das Pleiades. Agora em 2025 vão vir 250 mil espíritos para a Terra. 2027, mais 250 mil. Em 2030, chegam mais 500. Tudo isso para quê? Para alavancar o planeta nesse mundo regenerador. E nós que estamos aqui, é a última chance. Agora, ou é, ou é. Até uns tempos atrás nós poderíamos dizer assim, não, mas Jesus pegou a gente uma época, depois pegou a outra, depois pegou a permuta de 50 anos, que terminou em 2019, acabou. Se o ser não aprendeu até agora, pegou. E se nesse 2019 até agora ainda não está aprendendo, não está vendo o que está acontecendo, ainda não está se melhorando, procurando se melhorar, acabou. Vão desencarnar. Como eu vou voltar para o planeta Terra, não vou encontrar vocês. Certo?
Então, se preparem. Eu estou me preparando também, o máximo que eu posso. Então, gente, acordem. Muda. Ah, não é difícil. É difícil. Mas não é impossível. Começa no dia a dia. No falar. No trato. Aonde estão as nossas maiores provas e expiações? Dentro do nosso ambiente doméstico. Os que têm que se afinizar estão ali, ó. O que se degladiaram anos atrás, reencarnações atrás, está tudo aqui, ó. Nós estamos tudo aqui. Está pensando? Fala assim, mas tem tantas guerras ainda. Tem. Está lá o Oriente. Está lá a Terra Santa, que não para de guerrear. Terra Santa. Onde Jesus esteve. Estão lá se degladiando. Mas essas guerras à parte, e nós? Graças a Deus aqui no nosso país nós não temos guerra. Temos. Todos nós temos a nossa guerrilha interna, a nossa guerra interna. Todos nós temos guerras internas. Todos nós ainda somos soldados. Ainda temos isso embutido em nós. Haja vista que quando, depois para pegar, como se diz, para Jesus pegarmos nós por permuta de 50 anos, para ver se melhorar, se a gente melhorar, nós melhoramos, viu? Falar, não, mas se não melhorou, não, melhoramos muito, mas muito. Tecnologia, ciência, melhoramos bastante. É que às vezes não é aquelas coisas que melhoram, não está aqui diante de nós, não é aquelas nossas coisinhas corriqueiras do nosso dia a dia, mas a nível de mundo, melhoramos. Tecnologia, a parte da ciência, a parte médica, melhoramos muito. Eu tenho curso que eu fiz há 20 anos atrás, se eu falar agora, vocês vão falar, o que é isso? As crianças estão aí não sabem nem o que é. E não tem muito tempo, 20 anos. Coisas que as escolas que estavam aí que eu estudei, hoje não existe mais nem prédio. Há pouco tempo. Então está assim, ó. Globalização está indo mais rápido. E aqui, o que foi feito naquela época? Um pouco antes do planeta aqui ser povoado. Nós que estamos aqui, por que nós somos raças totalmente, todo misturado? Nós temos tudo. Eu tenho descendência de índio, português, italiano. Por que está tudo misturado? Quando estava lá em cima, naquela reunião planetária, estavam todos os líderes planetários, Jesus, obviamente, que é o que governa o nosso planeta, Ismael, que é o governador. Na hora de fazer as seleções, Jesus falou assim, não, nós vamos continuar com eles, nós vamos fazer o seguinte, antes disso tudo acontecer, nós vamos mandar um povo aí para povoar esse planeta. Quem que veio para cá? Tudo de ruim. Não veio bom não. Tudo de ruim que vieram para cá. Os políticos. Nós não temos que reencarnar para rever os nossos processos de vidas anteriores e fazer os ajustes? Quem foi político, volta como o quê? Volta na sua área para acertar. Gente, ainda temos político hoje roubando a merenda das escolas nos dias de hoje. O ano passado eu estava nas escolas, tenho contato com elas, estavam roubando merendas. Livros didáticos que o governo dá. Tem que ser entregue. Eu entendo que o livro didático tem que ser entregue para as crianças aprenderem no começo do ano. As crianças recebem praticamente no 3º bimestre. Por quê? Os desvios de verba, até comprar, vir, chegar, tudo. Então ainda temos alguns desses ainda. E os inquisidores? A maior parte dos inquisidores esteve na Espanha. E quem que vieram para cá também? Esses inquisidores. Nós aqui, eu fui de uma época de inquisição, uma das minhas encarnações. Eu estou aqui e vou falar uma coisa para vocês. Tenho para mim, já fiz uma pesquisa, que a maioria, se não todos, os inquisidores, sabe onde eles estão? Alguém arrisca? Dá um chute.
dos centros espíritas. Eles são espíritas. Acredite se quiser. Eu sou um. Eu estava na Inquisição. Então, nós estamos aqui para quê? Outros, a maioria, eles vieram para cá e vieram para essa doutrina. Por quê? Aqui nós somos médiums. Todo mundo olha e fala, nossa, você tem 5 tipos de mediunidade, 6 tipos de mediunidades, e pensam que isso aí é uma coisa fantástica. Se a gente souber usar, Mas isso aí é dívida. Nós estamos pagando mais rápido. Em vez de fazer aqueles carnezão de 48 parcelas, nós estamos fazendo em 12, 24, então fica pesado. A parcela fica cara, a prestação mensal. Mas nós estamos aqui. Para quê? Para acertar esses débitos mais rápidos. Torturadores, eu tenho para mim que os torturadores, eles vieram nessa época agora, no planeta, eles vieram credenciados. São os dentistas, que eu já falei para o dentista, que ela é uma que foi torturadora, os fisioterapeutas, eles são torturadores, e a gente ainda paga para esses caras fazer a tortura da gente. Por quê? Eles tiveram que manipular essas coisas novamente. Para mim, todos eles são. E nós, mesmo e os bruxos, as bruxas e os magos, da época da Inquisição e antes, aonde eles estão também? Nos centros espíritas. Não vou apontar não, mas aqui tem bruxa, tem mago, teve mago aqui, entendeu? E tem uns que estão com a cabecinha, o rostinho assim, mas entenderam? Então todos aonde? Aqui. Porque aqui a consciência, o conhecimento, a busca é mais rápido. E nós também somos cobrados de nós próprios. Porque isso tudo era o quê? Ego. Olha o ego lá em cima. Olha o nariz inclinado lá em cima. Então, gente, nós precisamos mudar esses conceitos. Senão vamos ter que voltar. Mas só que não vamos voltar nesse planeta. Ou melhor, nesse planeta. No mundo regenerador. Vamos voltar um outro pouquinho. Nós vamos ter que ir um pouquinho pior. E todos esses que estão chegando para nos auxiliar a melhora. Já vieram uma turma, mas sufocaram esses espíritos. Quando chegaram aqui as crianças cristais. Índico. Um veio para quebrar e o outro veio para reerguer. As famílias não estavam preparadas. Todos nós tivemos filhos há uns 20 anos, 20 e pouquinhos anos, 20, 30 anos atrás. De cada 3 filhos, no mínimo, um na casa, um na família, era um desses espíritos. Mas os pais, a maioria, não souberam entender, compreender e fazê-los e buscar, colocar no caminho. Porque às vezes o que eles faziam, lembra das crianças que só no porquê, você falava uma coisa lá, chegava 3 anos, 4 anos, porquê, você falava uma coisa, porquê, até esgotar eles entenderem, é uma das crianças. Aquelas crianças com olhar vibrante, a outra, eram outras. E as que estão vindo agora, as crianças estão nascendo sorrindo. As crianças estão nascendo sorrindo. São espíritos diferenciados. Então, gente, há tempo de nós mudarmos. E nós precisamos mudar. Parar com esse egocentrismo. Eu mando, eu faço, eu falo. Certas posições, sim, exigem uma posição, mas nós temos que saber como que nós vamos nos posicionar nesses meios. Querer, todo mundo quer as coisas, mas a que preço? De que jeito? Como? Então, se tirarmos da nossa frente um pouco, ou administrarmos melhor o materialismo, nós já começamos a melhorar. Nós já estamos melhorando. A gente briga por quê? Por uma propriedade, por uma casa, para ter uma casa, para dentro ter um mínimo de conforto. Não é errado. Mas muitas coisas estamos consumindo, estamos tendo ou possuindo, a que preço? E lembrando, vai ficar. Mas eu vou deixar para o meu filho, vou deixar para o meu neto, vou deixar não sei para quem, vou deixar para a mulher, vou deixar para o outro.
Gente, se deu para fazer, fez. Se não deu, não deu. Eu conquistei tudo que eu precisei, necessitei e tenho até hoje. Suor do meu trabalho. Mas chegou um patamar que assim, parei, é aqui. Quando eu vim morar nessa cidade, a preocupação dos outros, não era minha, era, eles queriam que eu tivesse um carro, a pessoa com quem eu trabalhava. Você não vai comprar um carro? Eu falei, como que eu vou comprar um carro se eu não tenho nenhuma casa, não sei onde eu vou morar, se vai ser apartamento, se vai ter garagem, se é casa sem garagem, eu não sei. A minha prioridade era ter uma casa. Depois de 2 anos morando aqui, consegui comprar casa. Aí todo mundo chegava e falava para mim, agora você compra o carro. Eu falei, não, a minha prioridade é um telefone, que eu estou aqui, mas todos os meus moram fora, moram em São Paulo. Eu preciso me comunicar com eles. E eu com o telefone, eu consigo chamar um táxi, chamar alguém para socorrer, se minha mulher precisa ir no médico, ou eu, ou qualquer coisa que aconteça. Ainda não é o carro. Depois de 8 anos que eu fui comprar um carro nessa cidade. Então, agora, na época o carro do momento era o Monza. Não, eu comprei o Ponza. Pois é, o Fusca. Porque as pessoas ficam preocupadas com o que eu preciso ter. Mas quem sabe de mim sou eu. As minhas prioridades eram outras. Então, eu tenho que possuir alguma coisa para o meu bem-estar, não para mostrar para o outro. Eu não conseguia entrar no supermercado Fonseca de bermuda e sandália. Uma camiseta assim, nem de regata, não é assim. Porque era vergonhoso. Eu vinha visitar, eu não morava aqui, eu ia visitar minhas primas aqui, e eu no mercado, elas falavam para mim, mas você vai desse jeito? Eu falei, mas eu estou de bermuda, estou de chinelo, estou de camiseta, qual o problema? Não. Era um desfile de moda no supermercado. As pessoas iam comprar. Eu sei de pessoas com quem eu convivi que era um assalariado como eu era da época, depois que eu vim morar aqui, que eu vim entender, pega aqueles carrinhos jumbo. Eu falei, não, tá errado. Aí eu entrei num programa da Nestlé quando eu vim trabalhar aqui, me especializei nele, tudo voluntário, trabalhava com o programa Nutrir, aí fui ensinar esse pessoal a fazer compra. Porque a mulherada aqui não sabe fazer compra. Não sei vocês agora. Não, talvez agora vocês saibam comprar pouco, porque o dinheiro é curto. Mas não era assim. Então, você quer ter carrinho cheio? Vocês querem ter carrinho cheio? Pega aquele mini, menor. Aí, se vocês vão pegar 3 cenouras, uns 2 pãozinhos, mas quando eu ver está lotado já aquele carrinho. Porque eu achava um absurdo uma pessoa passar no corredor e fazer assim no carrinho do outro. Eu falei, será que ele vai me pagar com o carrinho para mim? Não, gente. Para que eu vou comprar 1 quilo de cenoura se eu consumo 2, 3 na semana? A gente vai puxar tudo. Tem gente que tinha vergonha de entrar numa padaria e pedir 1 pãozinho, ou 2. Vai lá, pede meia dúzia. Eu falei, meia dúzia de pão, você vai comer pão de manhã, de tarde, de noite? Eu falei, não. É chato comprar 1 ou 2 só. Eu falei, mas os outros amanhã já está duro, vai estar estragado, vai estar, sei lá, vai ter umas... Não. Eu sou de comprar muito pão, sim. Mas o que eu faço? Eu não gosto de estar indo em padaria todo dia. Eu e minha esposa. Compro uns 10 pães só lá no freezer. Esse feriado aí, eu tenho pão até amanhã. Mas por quê? Porque eu compro e deixo lá. Mas se eu estiver aqui na padaria, eu e minha esposa, 2 de manhã, vamos tomar café à tarde? Mais 2. Só isso. Ou eu pego para mim ter o café da manhã. Não tem esse negócio de pão fresquinho, eu tenho que pegar pão quentinho estralando, não. Bota na airfryer lá e fica estralando sempre. Põe na frigideira, na panela de pressão, dá um jeito. Então esquenta. Então as pessoas têm que parar com tudo isso. Para mostrar para o outro o que ela tem, o que na verdade depois não consegue pagar. Para que isso, ignorância? Qual é? E depois do resto da semana, um dia compra 1 quilo de cenoura, vai comer cenoura a semana inteira e na outra também. Então, gente, vamos mudar as linhas de raciocínio e abrir a mão um pouco, se tem sobrando, para quem não tem. Vocês andam nessa cidade aqui, nas beiradas da cidade, nos lugares que falam que é mais feio, que ninguém vai, que não tem nada que fazer lá, isso não é que tem que fazer. Lá é que tem que estender a mão. É lá que estão precisando de ajuda. Antes era lá embaixo, perto do Paula Lima, para aqueles lados lá.
aquele sucatão daqueles bairros. Profácio. Lá no Caçuz. Hoje nós temos aqui, ó, Vale do Redentor 2, 1. Tem pessoas ali que estão passando fome. Vocês têm excesso? Traz aqui que nós sabemos o que fazer. Então, gente, mudem a consciência. Eu vejo pessoas se ostentando, vai num restaurante, talvez está indo num restaurante, faz uns 4, 5 meses que nunca vai. Foi, celularzinho e tal, posta lá para todo mundo ver. Qual a finalidade disso? Qual é a finalidade disso? Colocar o prato que está comendo. A gente sim, quando faz um evento, tal, fotografa, posta que nós estivemos fazendo um evento. Mas no dia a dia, gente, o que agrega isso para o ser? Está instigando o outro a ter um comportamento diferente que ele não vai conseguir? Ele próprio, o que ele vai falar? Olha como está se aparecendo. Eu não falo, que nojo de pessoa. Por isso que eu não falei, vocês não vão me ver em Facebook, não vão me ver nessas redes sociais. Quando muito o WhatsApp, para mim, mandar um comunicado, que para mim o telefone, hoje eu não estou trabalhando mais com a comunicação como antes. Para mim, hoje o celular sem WhatsApp, para mim já estava ótimo. Porque quem quiser falar comigo, que ligue. Porque eu falo com os amigos, né, Paula? Eu falo com os amigos, né? Que às vezes mandam os recados e fica assim, aquelas interrogações. Quando eu vou pegar o celular, uma frase assim, oi, você está aí? 500 interrogação. Mas, está com pressa de falar comigo? Liga. Por que não liga? Compra um celular de R$6.000 e não tem crédito para fazer uma ligação de 25 centavos? Vai ficar com o celular na mão assim, mostrar para os outros? Gente, aonde estamos? Então pensem, repensem, avaliem, reavaliem as condições que nós estamos vivendo no dia de hoje. Não precisamos disso. Eu sempre falo para minha mulher, menos, para mim, Cláudio, é mais. Menos é mais. Então, essas coisas do egocentrismo, de querer se posicionar, de estar em jornais, revistas, o que é tudo isso? Buscar o corpo ideal, o físico ideal. Quantas e quantas cirurgias às vezes uma mulher faz para ficar magra? Eu digo, eu acho que eu não vou errar, mas eu penso assim, nos dias de hoje, na época de Branca de Neve, Príncipe Encantado, as mulheres queriam um príncipe. Idealizavam um homem, né? Depois casavam com o xereque. Aí eu penso assim, que as mulheres hoje, elas não querem príncipes encantados. Elas querem ser magras. Comer de tudo e ser magra. Não tem. Vocês podem até falar que não, mas esse é o meu pensamento. Porque todo lugar que eu vou, toda mulher que faz dieta, eu vejo, tem. Mas, gente, sem comentários, né? Não posso ter, só quem pode achar que eu estou agredindo, mas não é meu pensamento, minha forma de expressar, de ver. É o que eu vejo na sociedade. As pessoas vão lá, comem uma folha de alface, não sei o que lá, põe no prato. Eu falo, será que em casa é assim? Não é. Por quê? Olha nós, como é que nós estamos. Então, lindo, maravilhoso. Então pronto, gente. E nós comemos. Eu também como muito. Eu como muito mesmo. Eu vou ter eternidade para ficar magro depois, eu vou virar um esqueleto. Vou perder peso, vou ficar até desnutrido. Então deixa eu comer. Amanhã eu não sei se eu posso. Amanhã eu não sei se eu estou aqui. Então, mas ninguém veio colocar foto do que eu como, que eu deixo de comer. E eu já vi. Não. Mentira. Mentira dela. Então, pra quê? Então, gente, vamos rever tudo isso. Vamos pensar de uma forma diferente. Está sobrando para você uma roupa? Está sobrando para você. Tem gente que tem um guarda-roupa estourando. Eu digo o seguinte, uma peça de roupa que você não usou durante um ano, passou pelas 4 estações do ano, essa peça não foi utilizada em nenhuma das estações, em nenhum dos 3 meses de cada estação, gente, vocês não usam mais. Não vão usar mais.
Desapega. Começa a desapegar por aí. Porque depois vai ser difícil. Depois, quando desencarnam, a família vai... Aquilo que você tanto amava em ter, ninguém nem vai ligar. Você pode ligar e dizer, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Você vai ficar atazanando em espírito, obsidiando aquele que está com seus objetos, com suas roupas. Porque tem, viu? Tem e muito. E aqui na nossa mesa, às vezes, chega um aí desse tipo. Que está na minha casa, que está no meu sítio, que está com o meu carro, que está com a minha roupa, que está com as minhas joias. Gente, você foi. Você já foi. Larga a mão. E às vezes aquela peça de roupa, um objeto, uma joia, alguma coisa, na hora da partida da divisão, vai para aquela pessoa, não vou dizer que você odiava, menos amava. Você já imaginou? Aquela peça que você gostava tanto de desfilar, está no corpo, ou nas mãos, ou nos braços de quem você detestava? Como que vai ser? Ou uma pessoa que não dá valor nenhum, joga fora, descarta. Outros no valor, você tem um objeto que fica ali enfeitando para casa, é a coisa mais linda, isso aqui mais linda. No dia da partida, isso aqui não presta, ninguém vai querer isso, pá, no lixo. Você nem acendeu, nem acensou direito, ainda está perambulando por aqui. O pessoal, somente os católicos, né, dizem que tem que ter a missa de 7º dia, para depois começar a pensar em desapegar. Tem gente que já foi, já faz 5, 6 anos, o guarda-roupa do outro lá, ou da outra, ou da mãe, ou do pai, da esposa, do filho, está lá intacto. O quarto da casa não foi mexido. Que apego é esse? Ninguém pode entrar, vem uma visita, empinhoca tudo na sala. Mas tem um quarto ali que poderiam usar. Para que tudo isso? Meu filho desencarnou num sábado, de madrugada. Na segunda-feira, os amigos dele estavam lendo em casa, eu pus as roupas dele, porque meu filho também não era pegado. A nada. O dinheiro que ele tinha aqui hoje, eu trabalhava assim, ó, eu tenho um evento sábado, eu vou gastar 400. Ele trabalhava para ganhar 500. Acabou o resto da semana para ele. No final de existência, ele montava som automotivo. Em casa, ou eu juntava com um amigo, 1 ou 2 carros já deu. O outro ia procurar para a semana que vem, porque a semana que vem ele não ia ter dinheiro. Então ele precisava de dinheiro na semana que vem, então eu agendava para outra semana. Quando ele desencarnou, ele trabalhou uma época conosco no centro. Quando ele desencarnou, eu já sabia que ele não era assim mesmo. Coloquei lá no sofá, cada um foi lá, pegou uma peça de lembrança. A minha esposa quis pegar uma, eu guardei um boné para mim. E acabou. No quarto, na mesma semana, já mandei vir uma faxineira, já limpou tudo, tirou, vamos dizer, aquelas energias que ali poderiam estar. E ele está bem e feliz da vida onde ele se encontra. Mas quanto às coisas que foi doado para ele, dele, não. Então ele já tinha esse desapego. Então é bom que nós tenhamos agora. Não mexa aí, isso é meu. Não põe a mão aí, é meu. Não pegue, não vou emprestar, é meu. Você vai desencarnar, ou vai para o lixo direto no primeiro dia, ou de tanto você falar que aquilo era teu, ele fala, nossa, nem pega isso aqui, que a pessoa usava isso aqui e ninguém pôde encostar. Então, pá, joga no lixo. Como é que vocês vão ficar? Revirando no túmulo? Então, gente, essa parte do egoísmo que entra, não só o nosso egocentrismo, mas que entra também a nossa falta de humildade, nosso ser. Nós temos que ser, não ter. Nós vamos ser seres melhores. Não ter. A não ser que você saiba dividir. Não tem problema nenhum. Deu para entender um pouquinho? Do egocentrismo, do egoísmo, da falta de humildade. Está tudo embutido. É uma palavrinha só. Mas aí ela ramifica para um monte de outras. É só, como diz o outro, sentar, pensar, tudo der certo. E outra, esse é o último momento. Vou pensar amanhã, começa hoje, que ainda está de pé, está acordado. Ninguém sabe aqui quem vai acordar amanhã? Me fala uma coisa dessa, vai filho. Filhos e filhas, irmãos e irmãs, a partir do momento que nascemos, já estamos morrendo. Estamos no pé do desencargo. Então, muda enquanto é tempo.
depois, aí não vem aqui depois, aqui reclamar, chorar aqui, descer aqui na mesa e querer explicações. E não vai ter. Não sabemos nem se vai conseguir chegar aqui também, né? Tem essa também. Tem que ter permissão, tem que ter merecimento. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Entenderam tudo? Sim. Só 2, 3 entenderam. Essa vai estudar um pouquinho. Obrigado. Quem que mais? Cláudio, mais uma vez, obrigado pelos ensinamentos que você veio trazer. Eu que agradeço a casa por ter me dado a oportunidade de ter me escalado. É sempre gratificante quando tem vocês, né, da casa mesmo, fazer esse ensinamento pra gente. Eu acho que a gente pega um pouquinho, leva o resto da nossa vida, eu acho. Com certeza. Acho que é muito importante. Esse conhecimento a gente tem que cada dia ir melhorando, evoluindo, como a gente prega aqui dentro. A gente tem que cada dia evoluir. Precisamos. Gente, vamos mantendo a nossa vibração aqui. A nossa vibração, não só aqui, também mandando essa vibração para os nossos lados, também, que eu acho que é importante. Tratar nossas raízes também. Agradecer ao Senhor por ter, mais uma vez, deixado a gente abrir os olhos. Pela parte da manhã, falou assim, mais uma vez, estou aqui, Senhor. Que a gente possa fazer o melhor a cada dia. Que amanhã seja melhor que hoje. Isso é importante. E fazer essa mudança íntima da gente. Sempre praticar o melhor. Sempre estar praticando o melhor. Com a gente mesmo, porque esse melhor não é para quem está na nossa boca, é com a gente. A gente vai distribuir isso aí quem tiver em nossa boca. Tá? Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Vai ser essa primeira parte. Onde a gente vai passar no espiritual, saúde que a gente vai passar agora. E melhor do que chegamos para os nossos lares aí. Ok? Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós,